Amém. A paz do Senhor a todos nesta noite, noite de 1º de março de 2024. Quero já agradecer a todos por essa companhia nesse canal Bate-Papo com o Pastor Afonso, podcast, mensagem bíblica. Eu já quero agradecer a você que tem compartilhado, você que tem dado seu like. E hoje estamos mais uma vez com mais uma edição aqui do nosso programa. Hoje nós temos uma visita, posso dizer, ilustre. Eu estou aqui me sentindo muito honrado. Está aqui o nosso pastor Paulo, da igreja IGAD. Não é assim, pastor? Eu quero louvar a Deus pela vida do mesmo. Hoje o bate-papo será com o pastor, né? Nós estamos aqui tentando abrir o diafragma para entrar nesse bate-papo. Mas, enfim, eu estarei passando a palavra para o mesmo, para ele se apresentar. E quero agradecer a você que tem nos ajudado através das suas orações e você que tem compartilhado. Eu quero dizer que o seu like é muito importante. Uma vez você dando like, o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e começa a propagar, que é esse nosso objetivo, levar a palavra de Deus para toda a humanidade. Pastor Paulo, pode se apresentar. Bom, boa noite, pastor. A paz do Senhor, paz do Senhor para todos, né? A todos que já têm acompanhado o canal aqui do podcast do pastor Afonso. E me sinto honrado também, né? Amém. Quero dizer, pastor, que para mim foi uma honra muito grande receber esse convite e jamais poderia, né, recusar, até por causa do tempo que nós nos conhecemos. Sim. E o senhor sempre também tem nos ajudado lá também no nosso ministério. E também quando se trata, né, de falar sobre o reino, são temas que nos atraem, né, nos convida a participar. E para quem não me conhece, né, aqui em plataforma, eu sou pastor Paulo, sou pastor da IGAD, como o nosso pastor Afonso já falou. O Ministério IGAD é um ministério que ele no seu início, né, ele foi fundado por um pastor missionário, pastor Henrique Naziozeno. Esse ministério, pastor Afonso, poucas pessoas conhecem assim, até a história do nosso ministério. Ele foi formado lá nas Filipinas. Olha. Nas Filipinas, um pastor daqui da Bahia, mas saiu para a missão em Filipinas com a família. Abriu o trabalho lá. Isso, quando ele foi enviado por um ministério, né? O ministério enviou. E com o tempo, o ministério mandou que ele voltasse para o Brasil. Sim. Que estava tendo alguma dificuldade de envio de recursos. E como ele tinha já iniciado um trabalho lá, ele tinha ganhado almas, ele não tinha, assim, nenhum obreiro ainda pronto para poder assumir, né? E tinha almas, ele tinha batizado algumas pessoas. E ele preferiu pelo ministério, o ministério falou: o senhor volta, o senhor vai continuar aí, mas sem mais responsabilidade nossa. Assim, o pastor Henrique continuou, e depois das Filipinas ele foi para os Estados Unidos, né, e deixou um trabalho implantado nas Filipinas. Aí foi para os Estados Unidos, aí implantou um trabalho nos Estados Unidos, e através dos Estados Unidos ele começou a ajudar, a mandar recursos. Depois abriu aqui em Salvador, e depois, posteriormente, abriu em São Paulo. Foi quando eu conheci o projeto, né, da IGAD. Já conheci o pastor Henrique, mas não conheci o projeto. Passei a fazer parte do ministério, como músico na igreja, né, como eu tocava. Inclusive, era até para trazer o violão, acabei nem trazendo. E eu estava pensando nisso, né? Eu ia trazer o violão. Mas eu creio que dá para tirar um louvorzinho aí. E aí, depois, a história é muito longa, mas só resumindo, o Ministério IGAD é um ministério que ele tem base missionária, tem uma base missionária. Sim. E eu também, algumas pessoas me conhecem aqui no bairro, conheci o meu pai, pastor Geraldo Fonseca, né, que é um pastor evangelista, que é um desbravador aqui de plataforma. Sim, sim. Meu pai evangelizou plataforma de ponta a ponta. Não teve lugares aqui, não teve ruas aqui de plataforma que meu pai não evangelizou. O nome do seu pai? Geraldo Fonseca. Inclusive, o nome dele é o nome do salão anexo que tem aqui da Assembleia de Deus, que meu pai ele foi pastor da Assembleia de Deus aqui, de plataforma. Eu fui nascido e criado, eu fui apresentado no altar aqui de plataforma como criança, né? Eu nasci no Evangelho, então sou filho de pastor, um pastor evangelista, então já corre na nossa vida. Sou baiano. Eu pensei que o senhor tinha vindo de São Paulo. Não, eu morei 20 anos em São Paulo. Morei 20 anos em São Paulo, e depois assumi o ministério. O pastor Henrique, ele, devido à idade avançada e a esposa com problema de saúde, ele preferiu não dar mais continuidade no ministério, e aí foi quando ele me chamou para esse desafio
É tanto que esse I da IGAD, esse final, era internacional. Aí Isso. depois que nós, né, desvinculamos a gente fazia parte da Convenção Espanhola, Sim. né, nossa convenção era da Espanha, que era lá dos Estados Unidos, né, que era do povo hispano. E aí depois nós, né, depois que o pastor Henrique saiu, aí nós saímos dessa configuração, e aí esse ID internacional virou independente, né, que é a Sim. Assembleia de Deus Independente. E estamos aí, marchando até hoje. Eu tenho observado que a IGAD ela tem assim uma vocação para jovem. Isso. A gente tem Deus tem, né, nos dado esse ministério de jovens, nós temos muitos jovens. Agora nós estamos com uma safra muito grande de adolescentes, muito grande de adolescentes, que são os pré-jovens, né? Sim, Eles estão na fase de transição. Temos muito adolescente agora, é uma safra muito grande. E a gente tem dedicado ao trabalho mesmo, a missões, buscando mesmo. Hoje o senhor está no Bariri, né? É Bariri? Hoje eu estou no Bariri. Poderia passar o endereço direitinho? No Bariri nós estamos ali na rua David Ferreira, número 611, logo na subida do cemitério ali, ao lado da torre. Isso. Né? Bem fácil a nossa localização, estamos bem na frente da rua ali. Isso. E a congregação aqui de plataforma está na rua Úrsula Catarina, número 61, em frente ao grupo escolar aqui de plataforma. Entendeu? Sou casado, tenho 2 filhos, graças a Deus na obra, né? O meu caçula de 15 anos é baterista. Sim. Toca lá comigo na igreja. O meu mais velho está morando em Serrinha, casado, né? Mora em Serrinha, é obreiro da igreja da Lagoinha, Ministério Lagoinha. Ministério Lagoinha. Lagoinha. Isso. Então, graças a Deus, eu só tenho a glorificar ao Senhor, né? Pelo chamado. Não é fácil, é árdua a batalha, mas o Senhor tem nos dado vitória. Baseado na sua história ministerial, que eu fiz questão também pela nossa amizade, o senhor tem muito a acrescentar para esse canal. Eu fiz questão de estar trazendo o senhor aqui, porque eu tenho certeza que vamos aprender muito hoje. Pela história, base, nós temos que tirar o chapéu. Nós estamos chegando agora. Ainda que eu fosse, vou dar um exemplo aqui, se eu viesse chegando agora e o senhor fosse um evangelista, aí eu viesse me tornar um pastor, eclesiasticamente falando, independente, cabelo branco, ele significa muita história, né? Assim, ele tem muita história e nós temos que respeitar. Mas eu sempre digo uma coisa, pastor, a gente está sempre aprendendo. Né? E o que a gente tem que ter é essa humildade de saber que com certeza a gente sempre tem que aprender. Eu aprendo com os jovens, eu aprendo com as crianças, eu aprendo com os mais velhos do que eu. Né? Mas graças a Deus eu tive uma boa base. Né? Eu nasci num lar cristão, meu pai, como eu disse, um pastor evangelista, era um homem de botar a caixa de som nas costas, e ele rodou tudo, ele ganhou muitas almas, e o que me alegra hoje é de encontrar muitas pessoas e diz assim: seu pai me ganhou para Jesus, seu pai foi meu pai na fé. Então isso não existe né? Não existe coisa melhor da gente ouvir isso. Não é verdade? Né? E meu pai entregou praticamente a vida dele toda. Ele pastoreou Bariri, a congregação de Bariri, na Assembleia de Deus, por 16 anos. Aquele templo que foi construído ali foi construído na gestão do meu pai. O senhor conhece, né, a Assembleia de Deus do Bariri? Conheço, sim. Então, meu pai... Na rua de... Isso. Ali foi na gestão do meu pai que foi construído aquele templo, com muito suor, lágrima e sangue. Amém. Né? E Deus honrou também. Né? Pronto. Como eu estou dizendo aqui, gente, nós estamos sendo agraciados com a presença do nosso pastor Paulo, da Igreja de Gag. E eu já vou aproveitar para a gente tirar o de melhor. Vamos estar orando, pedindo a direção ao Senhor, né? Amém. Soberano Deus, sim, e eterno Pai, nós te louvamos, meu Senhor, pelo dia de hoje, pelas tuas maravilhas, pela expectativa deste momento aqui, meu Senhor. Está se confirmando como o Senhor quis, como o Senhor quer. Agora, Deus, coloca as palavras na nossa boca para que possamos acrescentar para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. O Senhor falou do violão. Eu falei, vou mandar o pastor Paulo louvar. Porque o senhor também é um pastor que gosta muito de adorador também. Adorador. Eu comecei o ministério
Meu ministério começou na adoração. Com 13 anos de idade, eu comecei a tocar na igreja aqui de Plataforma. Sim, sim. Na Assembleia de Deus aqui de Plataforma. Sim. Tem muita gente nova aí na Assembleia de Deus de Plataforma que não conhece a nossa história aí, né? Muita gente não conhece, né? E tem pessoas que chegaram agora, mas não sabem que, inclusive, não estou falando só na questão da construção espiritual, mas na construção dessa congregação aí. Aqui da feirinha? Não, a Assembleia de Deus, a Desal aqui, a Desal. Sim, sim. Eu fui apresentado, na época, quando eu fui bebê apresentado, em 1970, quando eu nasci. Depois de 3 anos eu nasci. Então, eu fui apresentado quando a igreja era lá embaixo, na igreja era aqui na Batista Machado, aqui, nessa ladeira aqui embaixo, aqui na entrada aqui na entrada do Mabaço. A igreja era ali. Depois a igreja desceu lá para a Rua da Praia, da Maré, lá no Matadouro. Assembleia? Aí depois que ela subiu para cá, foi quando compraram o terreno, mas eu ajudei a construir o subsolo, que na época a igreja era lá embaixo, no subsolo. É isso mesmo. Aí depois, né, construiu a parte de cima, subimos, e eu participei carregando tijolo ali, batendo massa ali para ajudar. Deixou um legado, né? Entendeu? E me alegro por isso, saber que a gente faz parte daquela história. Então, e até o pastor Roberto Menezes, né, ele fez essa homenagem, que eu louvo a Deus até pela vida do pastor Roberto Menezes, colocou o nome do salão lá, Pastor Geraldo Fonseca. Quem é da Assembleia de Deus aí, se descer ali, vai encontrar o nome do meu pai ali. É o seu pai. É o meu pai. Pastor Geraldo Fonseca é o meu pai. Isso mesmo. É o nome do salão anexo. Tá vendo como é bom o bate-papo que a gente vai aprendendo? Eu quero também já aproveitar, pastor, agradecer ao Senhor, ao Ministério IGAD, por reconhecer esse humilde ministério. Vocês sempre me deu a honra de segurar o microfone da sua igreja. Eu me sinto honrado e quando eu estava esperando o senhor ali, como as coisas investem, né? O senhor eu te esperava para ir ministrar lá, e agora eu estava te esperando para a gente bater o papo aqui na mesa. Então, eu quero agradecer de verdade. Amém, meu parceiro. E esse bate-papo aqui está sendo sem dificuldade, porque já existe um vínculo de amizade, né? Assim. Amém. E, como é que diz, eu quero já aproveitar também, não posso esquecer de mandar um abraço para toda a sua família. Amém. Né? Pela sua estadia aqui, os filhos, Amém. Esposa. Que Deus continue abençoando o ministério de cada um. Martinha, esse vínculo aí... Marta é minha irmã. Marta, né? Marta é minha irmã de sangue mesmo. Né? Eu quero mandar um abraço para... Já fazer o convite a ela, não vou nem falar mais nada. A pastora Marta é minha irmã de sangue. Isso. E que bênção. Ela também era da Desal, fez parte aí durante muitos anos. Isso. Ela foi liderança aí. E, em certo tempo, Deus chamou ela para trabalhar com a gente, né? Aí, na época, ela estava trabalhando, liderando os jovens, né? E tinha um pastor que estava aí, o pastor saiu do ministério. E aí foi quando eu vim de São Paulo, eu assumi a congregação, aí fiquei aí. E depois nós fizemos remanejamento, né? O pastor que estava lá no Planalto, na época, desceu para cá. Eu fui lá para o Planalto. Isso, e eu subi para o Planalto. E o pastor Rogério, né? Isso. Desceu para cá. Isso mesmo, pastor Rogério. Depois o pastor Rogério saiu do ministério. E a pastora Marta que está aí, né? Nos ajudando aí. E ajuda muito. E eu sempre falo isso, né? Que eu não sou favorável, isso é uma opinião minha, que eu não sou favorável à igreja, rede de igreja, entendeu? Tipo assim, ministério que tem 5, 6, 7, 8, 10 congregações. Eu não sou favorável. Que assunto, né? Eu sei que é muito polêmico, mas eu não sou favorável porque eu não encontro assim, até nenhum respaldo bíblico para isso, né? Porque o apóstolo Paulo, ele foi o quê? Um implantador de igreja. O apóstolo Paulo, ele saía, implantava as igrejas e ele se preocupava com as questões espirituais da igreja, o crescimento, estava trazendo sempre ali. Mas eu não vejo o apóstolo Paulo como um pastor presidente, né? Eu vejo o pastor Paulo como um apóstolo mesmo, preocupado com a parte espiritual da igreja. Então, a questão toda da rede de igreja traz muitos problemas, a rede de igreja. Eu sou favorável à emancipação. Sim. Eu sou favorável que a igreja implante, dê suporte quando a igreja estiver estruturada financeiramente, né, administrativamente. Pastor, caminho, a gente vai continuar aqui
te ajudando, a gente vai continuar vindo aqui, Isso. a gente vai continuar sabendo de vocês, mas Com a mesma mentalidade. isso, O mesmo implanta a raciocínio. filosofia, Isso. mas administre aí, Sim. financeiro, A filosofia não pode ser mudada. não pode, entendeu, pastor? Isso. Porque a questão da rede de igreja ela é uma porta aberta para a corrupção. Infelizmente, é duro a gente falar sobre isso, mas é uma porta aberta para a corrupção, para uma série de... Por exemplo, eu sou pastor presidente da IGAD, mas eu não sou dono do ministério, entendeu? Eu não tenho problema nenhum de amanhã de fazer uma reunião, de fazer uma assembleia e eleger um outro presidente e eu continuar a servir ao Senhor. Não tenho vaidade, mas tem uns que não quer, não abre mão por causa da vaidade. E aí depois quer passar por filho, quer passar por neto. Dinastia. Entendeu, meu pastor? É um assunto que a gente não... É verdade. Não, fica à vontade, pastor. A gente Fica à fala vontade. assim, mas é com muita tristeza que a gente vê o que Fica à vontade. acontece, né? Isso. Nessa questão. Então, Fica à vontade. minha opinião em relação a isso é, eu acho que a igreja deveria trabalhar nesse formato de emancipação. É uma, né? fala até agradável para quem Ah. tem suas igrejas aí que não é vinculada a convênio, A convenção. convenção, né? Eu já ouvi, durante esses anos todos que eu tenho de ministério, eu já ouvi muitas pessoas perguntando: Pastor Paulo, quando é que você vai abrir outra congregação? Aí eu falo assim, mas qual é a razão de eu abrir outra congregação? Principalmente, por exemplo, eu estou aqui no Bariri, eu estou aqui em Plataforma. Nós temos aqui no bairro Plataforma muitas igrejas, muitos ministérios, sim ou não? Né? Com certeza. Então, qual o sentido que faz de eu pegar e abrir uma outra congregação aqui no bairro, ou que seja em outro bairro, que seja Terezinha? Terezinha tem congregação, Piripiri tem congregação, Lobato tem um monte, enfim. Sabe qual é a minha visão hoje, meu pastor? Eu vou para o interior. Não é nem para abrir igreja, porque já tem lugares que tem necessidade de abrir ministérios. Né? Tem lugares que eu já passei aí, com essas minhas viagens missionárias para onde eu passo aí pelo sertão, tem lugar que não tem uma congregação, ou se tem aquela congregação bem pequenininha, que o pastor precisa de apoio. Eu pego um ônibus aqui, encho de missionários, levo o pessoal da área social, evangelístico, e a gente vai lá, dá um apoio para o irmão, leva umas cestas básicas, ajuda aquele irmão e continua ajudando, como nós temos os nossos pastores missionários parceiros, que é lá do Lamarão, Isso. pastor Igor, a missionária Flávia, que desde quando a gente foi lá, o Senhor moveu o nosso coração, então a gente está sempre interagindo com eles, sempre que podemos estamos mandando uma oferta, mandando uma ajuda. E agora, em abril mesmo, nós estaremos indo para lá fazer um ser livre lá, na cidade de Lamarão. A prefeitura de lá, a prefeita de Lamarão, já deu todo o apoio, todo o suporte, né, toda a estrutura. Gente, eu prefiro fazer isso. Com certeza. E eu acho mais... a pergunta desse jovem, ele pergunta, quando é que o senhor vai abrir outra congregação? Vamos lá. Uma igreja que sai das suas entranhas, o senhor preparou e projetou. Pronto, vá, Afonso. Pronto. Foi gerado. Uma igreja gerou. Uhum. Pô, maravilha. Mas da forma que está acontecendo, é triste. Eu saio da sua zangado, aborrecido, aí no ponto do ônibus não falo com o senhor, mas já estou com a minha aberta. Tem uma situação de festividade, não vou mandar carta para minha. Então é muito triste esse sistema como está crescendo. Então, né, eu não digo que esteja crescendo, eu digo que esteja espalhando. Né? Porque Jesus falou que comigo não junta, espalha. Eu vejo também, por exemplo, o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, não foi que vieram falar que tinha um povo lá falando, ele falou assim, foi até essa palavra que ele usou, né? Quem não é por nós, é contra nós. Então, e o apóstolo Paulo falou, não importa a forma que esteja pregando, o importante é que o evangelho esteja sendo pregado. Sim, sim. Vai chegar o dia que o Senhor vai vir, o Senhor da Seara vai vir para poder fazer a separação. Né? Tem uns que pregam por vaidade, outros pregam por ganância, outros pregam... Sim. Isso. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Agora, chegar no dia, por isso que a palavra diz assim, naquele dia muitos virão e dirão, poxa, no teu nome... E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que eu nunca os conheci. Né? Então, praticamente dentro desse assunto, o senhor preparou aí uns textos base acerca como o senhor, pastor,
o senhor tem enxergado e tem visto a igreja que se preocupa com a volta de Cristo, com os sinais? Como o senhor tem visto a igreja está dispersa? O que é que está acontecendo? Meu pastor, eu tenho visto, né, e tenho observado que o Senhor está mandando muitos sinais e a igreja, infelizmente, muitos estão dispersos, né, muitos estão fugir um pouquinho do que é o Evangelho de Cristo, né? E eu separei aqui um texto Fica à vontade. na palavra Isso. que está em Mateus capítulo 5 e o verso de número 13, quando Jesus ele estava fazendo aquele culto de doutrina, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sim. foi um culto doutrinário de Cristo. Sim. Durante muito tempo ali ele ficou. E nesse versículo 3 aqui do capítulo 5, ele fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, olha o tamanho da responsabilidade que o Senhor, né, ele deu incumbência à igreja, né, de ser o sal da terra. O sal ele tem muita importância, né? Ele tem várias funções. Isso. O sal Conserva, salga, né? Dá gosto. Enfim, o Senhor disse assim: vocês são o sal da terra. E nós temos visto nesse tempo muitas pessoas descredibilizando o Evangelho, muitos escárnios. Você vê que os carnavais dos últimos anos totalmente exaltando Satanás, escarnecendo do Evangelho. A gente vê nessas manifestações, né, do pessoal LGBT, que eles estão agora cada dia colocando uma sigla a mais, zombando do Evangelho de Cristo. Aí a gente vê que isso aqui foi orientado por Jesus. Ele fala assim: vocês são o sal da terra. Mas no momento que vocês deixarem de salgar, no momento que vocês deixarem de fazer, né, o que foi determinado para vocês fazerem, vocês não vão servir para mais nada, Meu Deus do céu. a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Esse escárnio, né? É o escárnio. Essa zombaria, né? Esse desdém. Né? Entendeu? Antes, pastor, embora eu me considero novo, né? Também, eu tenho 54 anos, mas eu, principalmente nessas andanças com meu pai no evangelismo, eu via as pessoas respeitar muito o Evangelho. Eu via as pessoas respeitar o Evangelho. Eu via a gente chegar num bairro e quando se colocava a caixinha de som, o cara estava com som alto, o cara ia ali baixar o som. Meu Deus do céu. Eu via a pessoa até tirar chapéu. Meu Deus. Em respeito, eu já vi isso. Pessoas tirar o chapéu. A igreja está lá, na hora da oração, tira o chapéu em respeito. Hoje em dia, eu saio muito fazendo impacto evangelístico pelo bairro, e eu vejo que a gente está lá pregando o evangelho, as pessoas estão lá na praça, estão jogando dominó, estão bebendo. Eles totalmente perderam o respeito pela palavra. A gente sabe que é o cumprimento da palavra, mas tem muito a ver com isso aqui. O sal deixando de ser sal e perdendo, né, perdendo a sua essência e não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, nós precisamos estar atento a isso, né? Porque a gente sabe que mas essa geração é terrível. A gente vê que desde o início que as gerações são terríveis. Deus destruiu, né, o povo quando ele disse lá em Noé, né, Noé chamou Noé para aquela proposta, a moralidade subiu, tá? Eu me arrependi de ver feito destruiu. Sodoma e Gomorra, terrível, né? E as gerações com seus problemas. Mas como Jesus traz essa revelação aqui, ele mostra que é preciso continuar dando exemplo. A gente vê muitos escândalos surgindo. Misericórdia. Né? Um caso muito recente que deu repercussão nacional foi a morte dessa cantora. Né? Aí quando vai ver quem são os envolvidos. Meu Deus do céu. Né, pastor? Quem são os envolvidos? Aí um é produtor, o outro é cantor, o outro é pregador. Enfim. E aí haja escárnio, né? A gente sabe, a Bíblia diz, é necessário que venham os escândalos, mas sai daqueles que provocam o escândalo, né? Então eu vejo que a gente tem que estar atento a isso, de não abrir mão dos valores cristãos, de não abrir mão
né, de ser uma pessoa com reputação ilibada, de andar com cabeça erguida, entendeu? Isso. Porque isso é ser sal. É diante de uma sociedade apodrecida, nós estamos ali mantendo, conservando, entendeu, meu pastor? As vestes e o caráter e o comportamento tem que andar junto, né? As vestes, calça comprida, homem, mulheres, roupas decentes, saia comprida. Mas diante de tantos acontecimentos no nosso meio, infelizmente nós temos que dizer, nós temos que falar, diante de tantos acontecimentos, o povo não vai querer só ver calça comprida na gente. Camisa de manga comprida até aqui, botão até aqui. Mais do que nunca, o povo vai ver agora comportamento. Atitude em um bom comportamento. Nome. Nós somos falhos? Somos. Mas praticante de iniquidade? Negativo. Aí incorre nesse erro, né? Perde o sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Entendeu? Porque por muitos anos a igreja ficou muito presa em dogmas, né? E dogmas. Depois veio o movimento neopentecostal, aí trouxe, né, um certo liberalismo. Sim. E eu sempre digo, o perigo está no extremo, meu pastor, né? O perigo está no extremo. Porque às vezes muito radical, muito religioso ou muito liberal. Não, tem que haver um equilíbrio, né? Você vê que o senhor citou uma questão de veste, né? O que é que a Bíblia recomenda sobre a questão das vestes? Sim. As mulheres se vistam com pudor, sim, né? Não há, assim, biblicamente, uma determinação tipo, roupa X ou roupa Y. A pessoa tem que entender que nós somos um povo diferenciado. Com certeza. Né? E o Evangelho, ele ainda é transformador. Né? O Evangelho transforma. Né? Eu sei que por muitos anos também a igreja fazia por imposição, né? E eu acho que isso aí é o próprio Espírito Santo que trabalha na vida da pessoa. Né? Com certeza. Eu sempre tenho alertado os irmãos para isso. Eu falei, olha, se coloque diante do espelho e pergunte para o Senhor, essa roupa aqui, eu estou adorando a Deus, né? Porque, como eu falei, a questão é o extremo, né? As pessoas, porque a igreja não tem os costumes, aí eu vou aproveitar da liberdade para viver na libertinagem. Tem que ter a sensibilidade, né? Sensibilidade. Um colega meu, ele não é evangélico, não. Ele, uma forma assim afrontosa, para querer dar piada, o escárnio, o sal sendo pisado depois que perde o sabor. Afonso, prostituta se veste igual a crente? Faz. E por que os crentes estão querendo se vestir? É muito triste, muito triste, né? Ver esse tipo de afronta. A gente tem que ouvir essas afrontas, né? Tem um provérbio que diz assim, a mulher estranha, ela não pondera os seus caminhos. Pronto, pastor. E outro texto, meu pastor, que eu também quero, né, linkar, né, com esse tema aqui, que é o que está em Mateus 24, Sim. 12 e 13, né, que fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que persevera até o fim, versículo 13, será salvo. Então, por sua vez, né, por questão, né, do sal deixar de salgar, de fazer a sua função, gera tudo isso que a gente já comentou aqui, né, os escárnios e tal, e começa a esfriar a fé de muitos. E eu estava aqui analisando esse texto, né, o original dele, ele é exatamente como eu peguei até essa tradução aqui do Ara, que fala assim: o amor se esfriará de quase todos. Isso é assustador. O amor se esfriará de quase todos. Né? Porque, como eu digo sempre, né, a gente tem vivido esse tempo, né, de apostasia. Infelizmente, é com muita tristeza que a gente diz isso. Eu digo que hoje muitos ministérios estão fazendo malabarismo para poder
ficar de pé e manter os crentes na igreja. Porque isso é grave também. Isso é grave. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, não vou falar nome por questão de ética, mas um pastor amigo meu falou para mim assim: Pastor Paulo, eu estou tendo que inventar programação para poder segurar o povo. Ele falou com essas palavras: eu estou tendo que inventar programação para segurar o povo. E eu falei para ele: meu pastor, se não for a palavra de Deus, nada assim. Não adianta. Não adianta eu ter a casa cheia de pessoas, porque eu estou fazendo um evento, um movimento para poder atrair as pessoas. Eu digo sempre para quem congrega comigo: se quiser estar aqui, vai comer palavra. Isso. Vai ouvir a palavra. Isso. Entendeu, meu pastor? Isso. É tanto que eu tenho assim uma certa resistência até para levar alguns pregadores. Eu sei disso. O senhor sabe disso. Eu sei disso. Né? Porque, por várias questões. Agora é simples agora a gente chegar aqui e dizer sobre aquele caso, voltando ao caso daquela cantora, né? Sara Mariano, que morreu. Isso. Até então, uma jovem louvando, o marido ali apoiando o ministério, acima de qualquer suspeita. Com um canal de YouTube relevante, sim, sim, produzindo vários cantores e pregadores. Isso, e de repente vem à tona essa podridão toda. Né? Vem essa podridão toda. E aí a gente fica pensando, hoje eu digo até para as pessoas assim que têm conversado sobre esse assunto, eu falo, hoje é muito fácil chegar a olhar e ver a cara daquele cidadão e falar assim: poxa, a cara do cara, o cara realmente... Mas antes do acontecido, né, o outro que ele disse que era bispo, né, pregando por aí, pregando em vigília, pregando em eventos. Se deu no processo às claras. Acima de qualquer suspeita, né? Tá lá. O outro cantando, canta, fala em mistério, e o povo vibra, o povo... Entendeu, meu pastor? E aí, por trás, está lá a podridão, e depois é colocado à tona. Então, isso tudo, sabe, a gente não generaliza, mas sabe que, infelizmente, tem muitos que estão em cima dos altares e com as práticas que desagradam ao Senhor, né? Então, esse é o medo. Você trabalha na congregação, você passa ali um ano inteiro trabalhando com o estudo da palavra, instruindo a pessoa na palavra. Vem um cidadão, 40 minutos, ele vem lá e prega. Muitas vezes vem, traz uma mensagem mais emocionalista, né? E, enfim, então, quando a gente chega aqui nesse texto, quando fala o aumento da iniquidade esfria o amor de quase todos, né? Pastor, eu creio que o senhor conhece 1 Reis, capítulo 12, ali até o capítulo 13, onde as tribos serão divididas. Reino do Sul, Reino do Norte, né? Assim, Jeroboão e Ruboão. E duas tribos eles seguem Ruboão, Judá e Benjamim. E as outras 10, Rúben, Azé, Gad, Zebulon, vai e segue Ruboão, Jeroboão. Se eu não me engano, em Dan e Betel, se eu não me engano, na localidade, Jeroboão, quando ele chega lá, ele tem uma preocupação de fazer com que o povo adore, levante um culto para esquecer Jerusalém, para que eles não venham ter o desejo de seguir Roboão, Benjamim e Judá. O que é que acontece? Ele vai levantar sacerdote de tudo que é tipo. Sacerdote que não é da linhagem de Levi, ele vai levantar. Não há um preparo, não generalizando. Não tem um preparo hoje de projetar. Paulo projetou Timóteo. Paulo projetou os Marcos, Barnabé. E eu abro aqui uma igreja e quem vai ser o obreiro? Então, qualquer um que aparecer lavando o banheiro, lavou o banheiro 2 vezes, eu vou separar você como obreiro. Fez uma faxina aqui,
Poxa, abriu a porta para ver da igreja, eu vou separar você como obreiro. Não é assim. Tem que ser provado é o caráter, o comportamento. E vai dar nisso aí. E primeiro de tudo o chamado, né? O chamado. O chamado da parte de Deus, que é o mais importante de tudo. Porque é outra coisa também que meu posicionamento, né? Que eu sou contrário a uma progressão por exemplo, assim, que uma carreira de obreiro. O obreiro tem que começar de auxiliar, para diácono, não sei o quê. Eu acho que o ministério ele tem que procurar observar o chamado específico, a vocação. A vocação. Porque eu já vi muitos casos de uma pessoa, um bom diácono, chamado para diácono, e é um cargo honroso na casa do Senhor, seu diácono. Com certeza. É um ministério de serviço, né? E depois, porque o irmão tem tanto tempo aqui... Perdão. Fique à vontade. É ao vivo. O irmão tem muito tempo aqui de ministério, eu vou passar ele para presbítero, porque ele já tem muito tempo, ele serve muito bem com o diácono, só que ele não tem vocação, ele não tem chamado para o presbitério. E aí queima o ministério do irmão, entendeu? Por causa dessa questão. Eu acho que a igreja tem que trabalhar, procurar vocacionados e depois ver o chamado e aí investir naquele obreiro ali para que ele possa exercer o seu chamado dentro da sua vocação. Eu tenho certeza que essa nossa fala aqui é uma de bilhões. Queira Deus que essa nossa fala viesse resolver. Mas o Senhor sabe muito mais do que eu que pessoas estão gritando acerca disso. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te separei. Não é assim? É. Antes de saísse da madre, eu te santifiquei. Chamado, inclinação. O apóstolo Paulo também fala, né, que uns foram chamados para apóstolos, para doutores. Efésios 4:11. Cada um ser chamado. Aí, Timóteo capítulo 3, ele fala quais são as qualificações, né? Quais são, o que é que precisa ter o obreiro para poder. Isso. Né? Isso. Então, a gente não pode fugir disso, porque a nossa regra de fé e prática é o quê? A Bíblia. Nós somos guiados por quê? Pela Bíblia. Claro que não é proibido a igreja ter o seu regimento interno, ter a sua filosofia. Sim. Como uma organização, né? Todo ministério tem que ter sua filosofia, tem que ter o pastor receber um chamado. Então, mas quando você começa a inventar muita coisa, depois no final não dá certo. Né? Então, na questão da volta de Cristo, né? Quando o Senhor está falando aqui em Mateus 24, quando ele fala sobre vários sinais, né? Ele fala assim, o dia e a hora ninguém sabe. O capítulo 24 começa exatamente Jesus saindo do templo com os discípulos, e os discípulos falam assim para o Senhor, olha a estrutura do templo, né? Aí o Senhor falou para ele assim, esqueça essa estrutura aqui. E não vai ficar aí pedra sobre pedra que não ser derribado. Então o Senhor fala para ele assim, tira o olho aqui do que é material e se liga aqui no espiritual. E aí começa a falar, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, quando vocês ouvirem falar disso, e começa a falar. Dominação. Entendeu? Então, como eu disse que a nossa ideia aqui é chegar nessa questão, né, dos sinais que o Senhor está dando e o rumo que a igreja está tomando, né, o Senhor deixou claramente os sinais. Esses dias teve uma repercussão também, que eu acho que chegou à repercussão mundial. O caso da cantora Baby do Brasil. Não sei se você ouviu. Eu vi, sim. A Baby do Brasil, em pleno carnaval, chegou e disse para a cantora Ivete Sangalo que o apocalipse estava para acontecer dentro de 5, 10 anos. Eu vi tanta gente falando, essa mulher que nem crente e como é, o lugar impróprio, que não sei o quê, papapá. E eu só observando. E o que é que Jesus fala? Quando ele, na entrada dele triunfal de Jerusalém, né? Que os fariseus começaram a dizer assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, eu vejo assim, Jesus é tão misericordioso, que mesmo que a gente saiba aqui, que o texto diz assim, que o amor demonstra, mas ele está dizendo assim, eu quero salvar vocês.
eu quero dar um sinal para vocês. E eu vi gente criticando ela, né? Eu vi muitas pessoas criticando. Aí outros criticaram Ivete Sangalo também, e virou aquela polêmica, virou aquela confusão. Eu falei, gente, entenda que isso aí é Deus sinalizando. Porque eu ouvi também relatos de pessoas que estavam no carnaval, estavam desviados, e ficaram apavorados. Entendeu, pastor? Pessoas que estavam ali desviadas, quando ouviu aquilo ali, porque a própria Ivete Sangalo, ela ficou assustada. Se você olhar o vídeo com carinho, você vai ver que ela regalou uma papoca de olho, e ela chega a gagueja, que ela fala que ia macetar o apocalipse, mas ali toda gaguejando, porque a Ivete Sangalo, ela é conhecedora da palavra. Também. Eu, pelo que eu ouvi falar, que ela nasceu no Evangelho, ela cantava na igreja. Uma maioria de muitos cantores aí que começaram na igreja. Então eu vi aquilo ali e glorifiquei a Deus. Não importa quem foi que falou. Eu vi até a filha de Baby falando, né? Que ela disse assim, minha mãe, já falei para ela que ela precisa ter um compromisso sério com Deus, porque no dia que eu aceitei Jesus, eu larguei tudo. Mas também entendo que Deus está trabalhando na vida dela, entendeu? Mas eu vi aquilo ali como um sinal, falando que foi todas as televisões repercutiram isso. Deu uma repercussão de mídia muito grande. Isso. E todo mundo ouviu falar que o apocalipse está para acontecer. Isso. Se é 5 ou 10 anos, não sabemos. Isso ela falhou, mas que não vai acontecer, importa, vai acontecer. Eu não sei se foi Vitória dos Carajás, eu não sei. Que a represa rompeu. Teve um rompimento de represa. Uma mulher pegou a moto. Ela viu a represa romper. Pegou a moto e saiu por dentro da cidade gritando: corre, 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 que a represa rompeu. Ninguém nem perguntou se era verdade ou se era mentira. Olha, saíram correndo. Não morreu ninguém. Importa quem foi que falou. Quem foi que falou foi Joana, Suzana. Se alguém ficou esperando lá, essa mulher tá blefando. Aí ia morrer. O conselho que eu dou que estava lá é que nem olhe quem falou. Entendeu? Aí depois, logo em seguida, essa semana passada ou retrasada, se não salvo engano, que surgiu agora uma cantora participando de um festival. Aimee Rocha. Você ouviu? Aimee Rocha. Aimee Rocha foi lá e cantou a música que tem o nome Evangelho de Fariseu. Deixou um monte de gente também chateado. Porque ela generalizou. Aí eu peguei, eu gosto de... fui ouvir a música dela. Aí quando eu fui ouvir a música da mina, a primeira ela não generalizou. Depois ela também se incluiu. Porque ela falou assim, fazemos para nós mesmos. Eventos, oramos por nós mesmos. Então ela está se incluindo também. Então ela não generalizou, ela não atacou ninguém. Que detalhe importante. Entendeu, meu pastor? Então, o que é que eu vi nessa música? Que ela teve vários sentidos, de despertamento também, porque infelizmente a igreja do século XXI, ela está pautada em eventos, ela está pautada em programação, virou um local de como é que diz? De produtos, né? E consumidores de produto. Infelizmente, essa é a verdade. Não podemos fugir. Aí, o que nós podemos fazer quando a gente ouve uma advertência dessa? Uma autorreflexão. Com certeza. Onde é que... Eu sempre falo, meu pastor, o dia que essa palavra parar de me confrontar... É verdade. É porque eu apostatei da fé. Porque só tem outra condição. Eu cheguei no ápice da espiritualidade e isso não vai acontecer porque ninguém aqui na Terra vai conseguir chegar ao ápice. Né? Tem gente que fala assim, quando eu estiver assim, Jesus me leva. Não chega. Não chega, ele vai levar você pela misericórdia, porque a salvação não é por obras, é a fé, né? A graça e fé, né? É pela graça por meio da fé, a salvação. Por merecimento, nenhum de nós conseguiríamos. Essa é a realidade. É questão de humildade, né? Aí depois, o que é que essa menina também trouxe no despertamento? Ela trouxe um despertamento para um local que estava sofrendo e já foi denunciado há muitos anos atrás, né? Pela nossa senadora, que foi taxada como maluca, né, propagadora de fake news. Isso. E ela trouxe uma grande mobilização para o Marajó de novo. E agora teve até prisões, né? Entendeu?
Eu sei, pastor, que existe muita igreja que está fazendo o trabalho. Tem muita igreja que faz. Eu sempre digo, eu poderia estar fazendo muito mais, né? E eu ouvi essa música com atenção e falei assim, o Senhor está nos convidando, nos chamando para o despertamento. Entendeu? Está nos chamando para o despertamento. Jesus está voltando. É a mesma coisa de a gente ler a carta de Efésios, lá em Apocalipse, Éfeso, né? Efésios. A igreja de Éfeso, capítulo 3. Eu conheço as tuas obras, seu labor, porém eu tenho algo contra ti, que deixaste as primeiras obras. E aí se eu ler amanhã de manhã isso? Tá falando com quem? Eu vou fugir. Não, isso aqui não é para mim, não. Se o dia, como eu falei, o dia que eu parar de ser confrontado pela palavra, pastor, é um grande perigo. Isso. Eu acho, para mim, o culto, quando eu vou no culto, como foi o culto, foi uma benção. Para mim, o culto que é uma benção é quando a palavra de Deus me confronta e me leva a crescer, me leva a melhorar, me leva a abandonar algumas práticas que ainda desagradam ao Senhor. Que nós somos cheios de falha, meu Com certeza. E todos os dias tem uma arestazinha para ajustar. E eu faço questão de dizer isso aqui. Ore por mim, por nós. Isso, porque nós estamos falhando. Por nós, sim. Eu não estou aqui trazendo esse tema, me colocando como um paladino da perfeição. Não, estou me dizendo assim, a palavra que a mina cantou nos confronta, me confronta. Confrontou certamente ela própria. Isso. Né? E em Lucas 1:80, eu fiz até uma live, né, pedindo oração por ela, e pude ali expressar alguma situação também, da minha opinião. Lá em Lucas 1:80, a gente vai ver começar a história de João Batista. Diz que ele estava no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel. E diz que ele ficou ali até o momento que Deus fez com que ele se amostrasse a Israel. Do nada. Quem é Imei Rocha? Eu nunca tinha ouvido falar nessa jovem. Quem é Elias o Tisbita? 1 Reis 17 aparece Elias o Tisbita, aparece do nada. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito para Deus. O que basta é a gente olhar com atenção. Aí eu vi um monte de gente aí fazer uma live lá, metendo pau na menina. Teve um que falou assim, quem é essa menina? Eu fui lá olhar no perfil dela e vi que a inspiração dela é Djavan, que ela colocou lá que Djavan inspira ela. Aí eu falei, olha aí, poxa, eu acho que quem mais chegou ali e ficou ali querendo rebater a menina, eu acho que porque a carapucinha serviu. Eu imagino assim. Deixa eu falar algo aqui que eu não falei na minha live. O púlpito virou palco na mentalidade de alguns, não generalizando. Não generalizando, claro. Qual a diferença de púlpito? Púlpito se prega a palavra, se louva a Deus. E palco é estrela. E estrela não quer ser ofuscada. Algumas estrelas pensou que essa menina veio para ofuscar ele. Aí, não pode. Uma anônima, de repente, a mina cresceu na rede social aí. Ganhou um monte de seguidores, cresceu muito. Não pode crescer. Aí ofusca mesmo. Aí eles ficam chateados. Poxa, tanto tempo já que eu tenho de estrada e chega alguém agora. A simplicidade, eu tenho certeza que ela louvou sem saber o tamanho da repercussão. Não sabia da repercussão, não sabia, ela não tinha noção do que ia dar. Né? Então são essas coisas que, ao mesmo tempo que nos deixa assustado, mas também nos faz entender que o Senhor está sinalizando para a Terra. Sim. Porque, com certeza, né, Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Então, ele quer fazer de tudo para que todos sejam salvos. Com certeza. Ele tem trabalhado para isso. E eu creio que muitos outros sinais virão. Né? Muitos outros sinais virão. Eu vou deixar finalizar para o senhor ver que... Sim. Para o senhor fica à vontade de encerrar, viu? O tempo... Eu não vou ficar de olho aqui no relógio para a gente não... Você está controlando aí? Tô. Então beleza. Então, o que a gente tem que fazer agora, né, é procurar todo dia melhorar. O que eu tenho falado, meu pastor, para as pessoas, né, que dêem uma oportunidade de sentar ali para poder me ouvir, é que eu digo, procure ser relevante, né, para o reino. Procure todos os dias acordar de manhã e pedir, Senhor, eu quero fazer alguma coisa hoje para ser útil para o reino. Se você encontrar alguém, não perca a oportunidade de falar de Jesus, não perca a oportunidade de dar um abraço em alguém. Né? Eu acho que isso é importante.
né, nesse tempo. A gente tem que procurar estar cumprindo a missão, porque o tempo está mostrando, você está vendo os sinais. Eu tenho observado que nunca se falou tanto em um governo mundial como se tem falado agora. Se fala muito hoje abertamente, né, no governo mundial, se fala abertamente, né, numa nova era, se fala abertamente hoje. Então, tudo está encaminhado, tudo está encaixado para que o anticristo venha reinar. O calor, os fenômenos Da natureza. Chove em plataforma, não chove em Ondina. Está chovendo em Piripiri, não está chovendo em Luso. Os fenômenos da natureza. E eles mesmos estão dizendo, tudo dando sinal, tudo dando sinal. Agora mesmo essa guerra em Israel, né? Essa guerra em Israel, muita gente se voltando contra Israel. Né? Já está. Uma guerra também que está aí, que o povo até para de falar, porque surgiu um fato novo, né? Que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. Isso. Se nós formos estudar na escatologia russa, né? Gog e Magog, tem muita coisa ali correlacionada, que a gente fala, a escatologia, ela tem, assim, muitos pontos de vista, tem teólogos que defendem uma coisa, outros defendem outra, mas, pelo menos, numa coisa todos convergem, né, que Jesus vai voltar. Né? Então, isso aí é fato, todos eles, não vi nenhum teólogo que venha dizer assim, não, no final Jesus não volta. Não, todos falam que Jesus volta. Né? Não importa que uns acreditam que seja antes da grande tribulação ou depois, eu sempre digo, se prepare, né, para a volta de Jesus. Então, meu pastor, o que a gente tem com a nossa pouquinha voz, nosso pouco alcance que nós temos, que eu digo assim, eu sou uma gotinha no oceano, eu tenho procurado mostrar isso, né, para os irmãos, que a igreja precisa estar atento aos sinais e voltar ao verdadeiro evangelho, voltar ao evangelho de Cristo, voltar a pregar sobre a volta de Cristo, né, e voltar a pregar a mensagem da cruz. Isso. E com todas as nossas fraquezas, tentar ser a esperança, com bom comportamento, mostrar para a sociedade, para o nosso bairro que é pequeno, que existem pessoas de Deus, que têm o comportamento de Deus, né? Como Eliseu passava, aquela mulher observável. Ali é o homem de Deus. Porque talvez tem pessoas que ele não prega, mas ganha as pessoas com a vida. Você falou uma coisa que é interessante também, a mulher, né, que observava o profeta. Isso. Mas também tem um caso, no capítulo 16 de Atos, de outra mulher que dizia com Paulo, ali vai o homem de Deus. Aí tem que ter cuidado, né? Aí é a questão do elogio, né? É isso que eu estou dizendo, cuidado também com os elogios. Porque ali a minha estava cheia de demônio. Isso. Então, não foi só uma vez, foi várias vezes. Paulo passava, aí é homem de Deus. Aí Paulo se incomodou com Satanás, né? Você quer ficar aí tranquilo, né? Quer passar batido aí, quer ficar... Porque tem gente que é assim, que não aguenta o elogio, né? Misericórdia. Aí já se sente todo... Sim. Aí pronto. Sim. E ali é enganado pelo diabo, né? O diabo está ali enganando e a pessoa não tem a visão espiritual para poder discernir. Mas no sentido de ser um bom vizinho... Porque quem sai com a Bíblia na mão é a gente. Então, resumindo de tudo aqui que nós falamos, não. Nós precisamos nos preocupar nessa responsabilidade que Cristo nos deu de sermos sal. Isso. E não perder o sabor, nos esforçar, porque não é fácil. Porque tem hora, meu pastor, que a gente fica observando e o sistema quer nos empurrar. Eu fico observando que as modinhas acontecem na igreja também, né? As igrejas seguem uma tendência. Agora mesmo tem aquela tendência das igrejas que parece mais uma casa de espetáculo, né? Tal, né? As cores mais escuras e tal coisa, muita luz, muita fumaça. Sim. Né? E isso tem sido um atrativo para os jovens. Aí eu vejo as pessoas falando, não, porque a igreja precisa fazer uma balada gospel para poder atrair os jovens. Né? Não, porque a igreja precisa fazer uma arraiá gospel para poder atrair os jovens. E eu vejo que
O povo quer sair do Egito, mas não quer tirar o Egito de dentro do coração, né? Aí eu lembro até de uma historinha, é engraçada, eu gosto de sempre contar ela. Tem um cidadão que disse que ele era fanático por Luiz Gonzaga, né? E ele disse que era um dos impedimentos para ele não aceitar Jesus, porque ele era fã de Luiz Gonzaga e não queria abrir mão de ser fã de Luiz Gonzaga. Ele tinha todos os LPs na época do vinil e tinha tudo de Luiz Gonzaga. E aí ele começou a ir para a igreja, mas tinha aquele negócio, poxa, eu não vou me converter por causa da... Sim. Aí, mas depois que ele falou, rapaz, mas graças a Deus, que depois de muito tempo Jesus me libertou e hoje eu não canto mais as músicas de Luiz Gonzaga, eu canto só em da harpa agora. Aí eu quero cantar o hino aqui da harpa, aí pegou o microfone na igreja e cantou: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve o reino. Quer dizer, ele disse que se converteu, que tinha abandonado Luiz Gonzaga, mas Luiz Gonzaga ainda está dentro dele. Ele só fez o quê? Botou uma roupagemzinha nova, mudou a letra. Sério. Entendeu? E é o que tem acontecido. Isso é muito sério. Entendeu? Então, aí a segunda parte que nós lemos aqui foi do Mateus 24. Aumenta a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está faltando referência, né? Mas a gente não pode deixar de saber que tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. Com certeza. Que podemos buscar como referência. Com certeza. Certo? Com certeza. Mas o principal de tudo é continuar olhando para Jesus. Né? Agora, tem muitas pessoas também que ficam só botando a responsabilidade para Jesus. Outro dia eu vi um jovem pregando na nossa igreja ali, falou isso. Ele falou assim, irmãos, muitos ficam nessa, não olhe para mim, não olhe para Jesus. Mas o apóstolo Paulo falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos que procurar se esforçar para imitar Cristo. Para que a gente continue influenciando uma geração, para que a gente continue, né? E a mensagem hoje é essa, né? Que a gente continue escutando o que o Senhor falou sobre a nossa missão aqui na Terra, de ser sal, né? Luz também, né? Claro que ele disse que é sal e luz. E também não nos abater com os escândalos que vêm e não devemos não deixar ser abatido para que... Porque o texto é assim, o amor de quase todos... Pastor, quase todos é muita gente. Quase todos. Quase todos é... Quase todos é 90% para mais. Isso. Né? Isso. Quase todos para mim é de 90% para mais. Quase então, todos. Quase todos. 98%. Rapaz, quase todos. Né? Então é muito preocupante. Outra, para fechar, quando Jesus, né, revela ao apóstolo João, no Nélio de Pátimo, né, quando ele fala sobre as 7 igrejas. Eu estive estudando uns dias aí com um professor muito bom de escatologia, ele falando sobre as 7 dispensações das 7 igrejas, que tem muito a ver com os séculos, né? Sim. E ele mostra claramente que nós estamos vivendo o período da última igreja. E a igreja de Laodiceia foi a pior igreja. Eita. Né? A morna. A morna. E a igreja que pensa que é rica. Mas era miserável. Porque pensar que é rico, não, eu tenho uma estrutura boa, eu tenho... Pensa que é rica, mas é pobre, miserável. Então, que o Senhor possa, né, continuar nos despertando. Sim. Ele tenha misericórdia de nós, como eu disse, nós somos, né, meros seres humanos. Sim. E precisamos também todos os dias tomar nossas pancadinhas para poder entrar no prumo de Jeová, mas não deixemos de observar os sinais que o céu está dando e o rei está dizendo, eu estou voltando. Graças a Deus. Né? E graças a Deus por isso. Eu já quero agradecer. Amém. A sua presença aqui. Amém. Homem sério, admirável, pastor, sem hipocrisia. Quando o Senhor diz que coloca seu jovem, corrige, é verdade, porque o Senhor é um homem sério. Por isso que eu fiz questão, como os demais que têm sentado aqui, tenho feito questão de trazer. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Obrigado por tudo também, pelas oportunidades feitas. E enfim, gente, estamos chegando ao fim. Estava conosco nesta noite nosso pastor Paulo. E foi uma bênção. E só para... Sim?
deixar uma informação, né, que agora em abril, em abril, dia 20 de abril, estaremos indo a Lamarão, né, uma cruzada Ser Livre Lamarão. Pode ir, né? E Deus tem nos dado esse presente, né, que esse projeto Ser Livre foi um presente que Deus, né, falou no coração da pastora Marta, né, e Lamarão. Quer dizer, o Ser Livre, né, que são 11 anos de Ser Livre aqui em Salvador. Já fizemos em Fortaleza, já fizemos em São Paulo, né, e agora estamos indo fazer em Lamarão. Né? A prefeita de Lamarão nos deu todo o suporte, né, da parte estrutural, né? E nós estamos indo com o ônibus daqui fazer missão lá no dia 20 de abril. Dia 20 de abril. Já quero mandar um abraço para toda a comunidade de Lamarão, a prefeita que está dando esse apoio aí. Que Deus abençoe cada dia a sua casa. Pastor Igor, missionária Flávia, são nossos pastores que estão lá. Né? O ministério Sempre Viva pela Fé. E é um ministério que a gente abraçou aí também. Como eu falei, a gente não tem outra igreja aberta, mas a gente abraça o ministério que já tem aberto e ajuda, e soma. Né? Enfim. Painho, Deus abençoe, meu pastor. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos juntos.